Pessoal, bem-vindos a mais novo vídeo. Hoje nós vamos estar falando sobre a história da A Menina que Ficou Invisível. Bom, é uma história muito interessante e muito bacaninha. Existiu uma certa vez, numa cidade não muito diferente da sua, uma menina que precisou ficar invisível. É isso mesmo, seu nome era Annelies Marie Frank, mas todos a chamavam apenas de Anne, né? A abreviação de Annelies. Aos 13 anos, junto com seus pais e sua irmã Margot, ela foi para um lugar secreto e ficou sem ser vista por muito, mas muito tempo. E você deve estar se perguntando, por que eles se esconderam? Isso era parte de algum jogo? Não, o motivo não foi nada divertido. Milhares de livros de história, tão reais quanto esta que você está lendo, constam que em 1939, o exército alemão de Hitler, o terrível ditador nazista, invadiu a Polônia na Europa e começou uma grande guerra mundial. A segunda delas, a partir dessa invasão, aumentou a perseguição às pessoas que os nazistas não aceitavam. Entre os que sofreram essa intolerância absurda, essa não aceitação, estavam os judeus. E entre os tantos de origem judaica estavam a Anne e sua família. Quando Amsterdã, a cidade em que eles viviam, também foi invadida, os pais de Anne perceberam que a qualquer momento poderiam ser presos e levados para lugares realmente pavorosos. Quais eram esses lugares? As prisões ou os campos de concentrações nazistas, onde homens, mulheres e crianças trabalhavam como escravos, tentando sobreviver. O pai de Anne pensou que o melhor a fazer seria esconder-se com a família até a guerra acabar. Por isso passou meses montando um refúgio na casa que ficava junto ao prédio de escritórios onde tinha uma empresa. Olha eles aqui, ó, vendo a invasão e agoniados para poder fugir. Então, em uma tarde de verão, 3 anos depois da guerra começar e com sua cidade já invadida, os Franks saíram de casa rumo ao esconderijo. Anne sabia que por um tempo perderia muitas coisas boas de sua vida de menina. Ou seja, os passeios de bicicleta, sessões de cinema, os tímidos namoricos, né, aqueles discretos namoros, né, paquera, tudo que estava sendo deixado para trás. Um tanto contrariada, seguiu os pais e a irmã pelas ruas com passos tortos e completamente entrouxada de roupas, né? Quer dizer, toda cheia de roupa, porque eles não poderiam carregar malas, porque isso mostraria aos soldados inimigos o que eles eram, mais uma família em fuga. Então tiveram de vestir uma blusa em cima da outra, um casaquinho, um casaco e mais um casacão, para enfrentar esse sabe lá quantas mudanças de estação, longe das casas deles. Na curta caminhada até o esconderijo, Anne sentiu-se tonta, não só pelo calor e o peso das roupas, mas também por pensar que os inimigos poderiam notar o medo de seus movimentos. Caminhava com os olhos baixos e levava junto ao corpo miúdo um pequeno caderno. O mesmo cobiçado caderno mostrado ao pai na vitrine de uma loja, semanas atrás, e que dias depois seria seu presente de aniversário mais querido. Olha aqui, ó. Ela tinha muitos planos para esse caderno. Agora queria passar um tempo escondida, com quase nada para se distrair, porque ao folhear as páginas em branco, ela imaginou que pudesse um dia ser uma escritora. Sonhou pela primeira vez em contar ao mundo os absurdos da Terra. Assim, o caderno passou a ser o seu inseparável diário. Ficavam tão próximos que ela até lhe deu um nome, Kitty. E era para o diário que Anne iria correr se estivesse triste, reclamona, alegre ou apaixonada, seja qual fosse o sentimento que ela estivesse sentindo. Nas tardes compridas, ele seria seu maior confidente, e nas noites sem sono, sua canção de ninar. Olha ela aqui. Quando chegaram ao esconderijo, Anne lembrou que desta vez não seria apenas a tradicional visita de uma criança ao trabalho do pai. Agora, ela iria entrar ali para ficar. Por quanto tempo? Ainda não sabia. Tudo fazia acreditar que seria uma longa visita. Depois de entrarem no prédio, que naquela hora estava vazio, os Franks subiram uma comprida escada que dava direto à primeira sala do esconderijo secreto. Havia um detalhe curioso sobre essa escada.
Durante o dia, ninguém que trabalhava no prédio conseguiria vê-la, porque ela ficava completamente camuflada por uma estante de livros. Os únicos que sabiam da existência do esconderijo na casa de trás eram alguns funcionários de confiança do pai de Anne. Eles não eram diretamente perseguidos pelo inimigo. Mesmo assim, arriscavam a própria vida para garantir que não faltasse nenhum mantimento para os amigos escondidos. Essa gente bondosa e um rádio asmático, onde ouviam as notícias, seriam as únicas ligações de Anne e sua família com o mundo lá de fora. O rádio asmático é aquele rádio que mal consegue tocar, sabe? Falar, passar o áudio, né? De tanto chiado. Ao entrar pela primeira vez no anexo secreto, Anne descobriu uma sala grande e iluminada. Havia uma cozinha, uma mesa de jantar e tudo que uma casa confortável deveria ter. Depois foi a vez dos quartos. Anne e sua irmã dividiram um deles. Os primeiros dias foram usados para deixar tudo em ordem e descobrir como passar o tempo. As meninas sabiam que, mesmo não podendo ir à escola, teriam que continuar os estudos. Assim, reservaram uma parte do dia para as cores, para as contas e a gramática. A Anne também ficava um bocado de tempo anotando no diário tudo o que acontecia. Mas a calma iria durar pouco. Logo ela registraria a chegada de mais uma família, os tagarelas, senhor e senhora Van Pels e seu filho, Peter, um adolescente tímido e com vergonha, né? E meio descabelado, que estava sempre com cara de quem tinha acabado de levar uma bronca. Os Van Pels precisaram se esconder pelos mesmos motivos dos Franks. Eram mais uma família de judeus que sofria com as perseguições e com medo de serem presos. Eles até conseguiram levar algumas malas extras para lá. E numa pequena gaiola, Moshe, um gato que foi imediatamente mimado e adorado por Anne. Olha aqui, ó, o gato que a outra família, a família do Van Pels, levou. Foi preciso passar mais de um mês para a porta do esconderijo se abrir novamente, sem nenhum aviso, deixando entrar uma figura redonda e esbaforida. Era o Sr. Pfeffer, um novo morador. Por pura falta de espaço, foi decidido que ele dividiria o quarto com Anne, na única cama capaz de acomodá-lo, a de Margot. A irmã de Anne levou suas coisas para a sala, bufando de raiva. O Sr. Pfeffer nem se abalou. Mal chegou ao quartinho das meninas, apressou-se em colocar junto à cama um retrato de sua noiva bonitona, de quem disse sentir muita falta. Mais tarde ele contou que era dentista e que havia perdido tudo com a guerra. O inimigo havia fechado seu consultório e ele poderia ser preso a qualquer instante se não encontrasse um refúgio seguro. Anne teve pena dele, mas não por muito tempo. Ela escreveu no diário que o Sr. Pfeffer era metido a dar sermões, né? Queria dar sermões o tempo todo, sendo ela seu alvo preferencial. Anne escreveu as palavras insuportável em antiquado, quer dizer, antiquado, uma pessoa que uma pessoa inconveniente, sobre o Sr. Pfeffer várias vezes. Era um protesto silencioso por ter um intruso roncando todas as noites na cama ao lado. Olha que ela aqui tentando dormir, escrevendo no diário, o Sr. Pfeffer. Nossa, que nome, né? Não demorou muito para Anne notar que o único morador do esconderijo secreto que poderia sair e voltar sem nenhum problema era o Moshe, o gato. Anne viu que ele costumava escapar por uma fresta da janela e passear. Moshe não se sentia perseguido, e mesmo que tivesse de fugir de algum vira-lata, não havia ninguém querendo levá-lo para a prisão. Enfrentava sem medo as telhas molhadas de chuva, equilibrando-se entre as vigas de madeira até encontrar outros gatos. Juntos, formavam um grupo de felinos agitados e baderneiros, miando até para a própria sombra e aproveitando a escuridão da noite para destelhar ainda mais as casas. Viviam em busca de algo para comer e de uma língua de sol para cochilar. Quer dizer, uma fresta de sol, né? Uma noite antes de voltar para o esconderijo, Moshe teve suas próprias notícias sobre a guerra. Soube que a praça, com o habitual banquete de passarinhos, tinha sido cercada por arames farpados.
Um gato velho contou que o telhado onde costumava acomodar-se havia explodido e se transformado em um buraco assassino. Outro gato contou-lhe que a melhor peixaria da cidade agora estava com as portas fechadas e seu generoso dono desaparecido. Eles também percebiam a guerra mudando a cidade e seus lugares preferidos. Era como se estivessem em uma casa com alguém trocando os móveis o tempo todo de lugar. Então, olha aqui, ó, os gatos, como eles ficavam assustados ao ver todas as mudanças na cidade, tá vendo? Então, com todos os 8 moradores estabelecidos no esconderijo secreto e tendo cada um sua mania, foi combinado que algumas coisas seriam proibidas. Foram 5 coisas que seriam proibidas, porque eram 8 moradores lá no esconderijo secreto. Era proibido fazer barulho de qualquer espécie durante o dia. Era proibido ser guloso e se servir mais do que os outros, já que a comida era pouca. Ficar sem banho? Nem pensar. Era proibido espiar pela janela por muito tempo. Era proibido deixar as luzes acesas durante a noite. Então, ó, eram 5 regrinhas que eles precisavam seguir e que deveriam ser proibidas. De todas as proibições, a que mais Anne detestou foi a de número 4. Era proibido espiar pela janela por muito tempo. Essa era a proibição que ela detestou mais. E tinha bons motivos para isso. Para ela, sentir o vento que entrava pela janela a refrescar seu rosto, encantar-se com as cores de um velho castanheiro, imaginar-se explorando mais uma vez a cidade com sua bicicleta, era uma forma de pensar que nem tudo tinha mudado. Mesmo assim, a mãe de Anne não parava de repreendê-la por ser tão janeleira. Algo que era dela desde pequena. Para alguns, isso pode parecer um defeito, mas Anne gostava de olhar através da janela, porque isso também era uma forma de aprender sobre o mundo e as pessoas. E foi esse jeito de prestar atenção em tudo que a ajudava a ter tanto assunto para escrever. Apesar da proibição número 4, Anne continuou espiando a rua para ver o que havia de bom ou de ruim. E no dia em que a guerra passou por debaixo de sua janela, anotou com tristeza: as crianças que passam por aqui usam apenas uma blusa leve e tamancos para se protegerem do frio. Nada de casacos, gorros, meias. Saem de suas casas geladas para a rua gelada. Ninguém se importa com elas. O ano de 1942 virou 1943. E o outono já ia fazendo as malas. Mas para Anne e todas as pessoas do esconderijo secreto, o calendário parecia não importar. Eles já tinham ficado tempo demais ali. A guerra parecia longe de acabar. E pequenas batalhas também aconteciam entre eles. Na hora das refeições, o Sr. Van Pels, típico comilão, sempre dava um jeito de puxar a batata ou a porção de ervilhas maior para o seu prato. Anne ficava indignada, porque o esporte preferido da Sra. Van Pels era implicar com ela. Se Anne falava muito, era chamada de tagarela. Se estava calada demais, só podia ser por arrogância. De um jeito ou de outro, parecia que qualquer comentário dela seria recebido com deboche pela Sra. Van Pels. Por isso, em vez de falar o que lhe passava pela cabeça, ela deixava para lá, voltava a escrever no seu diário e concluía que, no final das contas, o papel tem mais paciência que as pessoas. Então, olha aqui ela lá, ó, durante a refeição, tá vendo, ó, na mesa? Bom, em 1944, o diário de Anne Frank já tinha um volume de páginas bem maior do que as que vieram no caderno original, de capa xadrez, escrevendo sempre. Ela ia juntando ao diário dezenas de páginas avulsas, coloridas ou brancas, com pautas ou lisas. O que é pauta? As linhas, tá? E lisas é que era sem linha. Então, ela destacava, eram muitas folhas que ela escrevia. Se Anne não fosse ainda tão novinha, qualquer um que a visse tão compenetrada, tão concentrada em escrever o diário, pensaria que estava envolvida numa missão secreta ou num trabalho de gente grande. Um bom número de páginas foi escrito para contar como o garoto Van Pels tornou-se, de repente, seu melhor amigo. Passavam horas juntos na parte mais alta do esconderijo. A água furtada.
Ficavam ali disputando um resto de sol com o Moshi, o gatinho, sentados em cima das almofadas que haviam pedido emprestado ao Sr. Pickford. Aí, Peter, quando eu sair daqui, o Peter falando, quero uma vida bem diferente da que eu tinha. Vou dar um jeito de pegar um navio e atravessar os oceanos, enfrentar ondas gigantes, monstros dos mares, e um dia desembarcar na América. E a Anne falava, eu quero continuar escrevendo, ser escritora, ou quem sabe trabalhar em um grande jornal. Anne Frank, jornalista. E o Peter, sabe que você tem um sorriso bonito? Nessa hora, até as orelhas do gato se levantaram. Sorriso bonito? Dias depois, Anne correu para o diário e anotou. Acho, Kitty, que era o nome do diário dela, que o verdadeiro amor pode estar acontecendo aqui no esconderijo secreto. Agora estou certa de que Peter me ama. Não sei se apenas como amiga. Ou se está atraído por mim como namorada. Mas ele ficou surpreso comigo ao ver que não fui fútil, né? Quer dizer assim, inútil, né? E sim uma sonhadora. Esse namoro inventado ajudou Anne a suportar os dias parados de esconderijo. Os dois falavam de tudo, eram cúmplices do sonho, quer dizer, dividiam os sonhos, brincadeiras, beijos acanhados. E quando começavam a rir assim, do nada, mostravam que ainda tinham um pouco de infância guardada na alma. Olha eles aqui com o gato, né? Desfrutando um pouquinho do sol. Você consegue imaginar que o tempo do esconderijo secreto, século XX, década de 40, ainda não existia nada do que você costuma usar para passar o tempo quando está na casa? Nem televisão, nem videogame, muito menos computador e internet. Então, nos dias em que os amigos do pai de Anne vinham para ver como eles estavam, uma pequena festa se armava por lá. Além das notícias e dos mantimentos que traziam, eles eram também uma prova de que o mundo, apesar da guerra, continuava seguindo em frente. Pena que com as batalhas se intensificando e os cuidados com a segurança ainda maiores, esses amigos apareciam cada vez menos. E muitas vezes as novidades eram ruins e impressionantes, o bastante para que Anne anotasse no diário exatamente o que eles contavam. Então, olha lá o que ela anotava. As coisas estão difíceis para todos. As pessoas têm de entrar em filas enormes para comprar tudo, comida, remédio, tudo. E muitas vezes, depois de horas de espera, só encontrava alguns legumes murchos e leite estragado. É uma tristeza só. Famílias inteiras eram levadas para a prisão. As crianças são separadas dos pais e muitas simplesmente desaparecem. Nas ruas, todos usam roupas velhas ou gastas, porque não podem comprar nada que seja comida. A maioria passa frio, porque o aquecimento foi cortado. Roubos e assaltos acontecem em toda parte e a qualquer hora. Até crianças pequenas quebram os vidros das casas e levam o que podem. Ninguém tem coragem de deixar a casa sozinha, nem por 5 minutos, porque o perigo é enorme. Quando Anne teve que desaparecer, ela tinha 13 anos. Isso foi em 1942. Em junho de 1944, ela já estava bem perto de fazer 15. No esconderijo secreto comemoravam-se aniversários, sim. Mas não esqueça, conseguir comprar qualquer coisa era muito difícil. Por isso ela ficou surpresa e muito contente quando recebeu presentes que talvez talvez você ache bem esquisitos. Como coisas como um pote de geleia, ervilhas, garrafinhas de iogurte e, claro, flores, que Peter encomendou aos amigos que os ajudavam e que por milagre conseguiam comprar. Mesmo assim, seu aniversário foi um dia muito feliz e Anne guardou o seu registro no diário e na memória para voltar a ele sempre que precisasse. Olha ela carregando aqui as flores que o Peter deu para ela. Ainda na metade de 1944, os boatos sobre o fim da Segunda Guerra Mundial pipocavam, quer dizer, apareciam por toda parte. Ao mesmo tempo, surgiam conversas ainda mais assustadoras sobre o inimigo. Coisas horríveis aconteciam com as pessoas que os nazistas desprezavam. Assim, para Anna e milhares dos inocentes ameaçados, ainda era tempo de ficar invisível.
A família Frank era muito querida na comunidade onde vivia, e não houve um só dia durante os anos de esconderijo que alguém não lembrasse deles ou perguntasse por eles. Todos pensavam que haviam saído do país para longe das maldades que a guerra, ao chegar, sempre tira de bagagem. Nunca passou pela cabeça de alguém que não tivessem conseguido sair dos pais e que ainda estavam bem ali, na casa anexa ao prédio de escritórios do pai de Anne. Porém, mesmo com todos os cuidados, um dia a porta do esconderijo foi aberta não pelos amigos, nem por um ladrãozinho comum que os tivesse descoberto por acaso, mas pela polícia nazista. Alguém os tinha traído e os entregue ao inimigo. Nossa! No jogo de esconde-esconde, uma criança tapa o rosto com as mãos para não enxergar os outros e conta 6, 7, 8, 9. Enquanto isso, todos tratam de sumir. No 10, é preciso gritar bem alto, lá vou eu, para logo em seguida procurar quem está oculto. Ganha a brincadeira, o primeiro que conseguir chegar a um lugar neutro antes de ser encontrado. Mas no esconderijo secreto não havia mais nenhum lugar neutro. Eles foram vistos e descobertos de uma vez só, fazendo as coisas normais de todo dia. Foi dada uma ordem de prisão e concedido um pequeno tempo para juntarem tudo. Anne tinha uma certeza. Se tivesse de escolher apenas uma coisa para levar, seria o diário. Só que, pela pressa de sair e pela impaciência dos soldados, nunca por descuido, o caderno inteirinho e todas as folhas soltas com suas anotações ficaram para trás. Ela viu, sem acreditar, seus 2 anos de história no anexo secreto serem jogados e espalhados pela sala, numa confusão tão grande quanto um quebra-cabeça com milhares de peças para montar. E não havia mais tempo para recolher nada. Eles seriam levados, não iriam mais voltar. Olha só, ela viu que o caderno dela foi deixado para trás. Até a chegada de alguém, o diário e as páginas soltas escritas por Anne continuaram lá, no chão da sala, do esconderijo secreto, como um espelho quebrado em vários pedaços. Por sorte, a primeira pessoa a surgir foi uma amiga, uma das mais queridas funcionárias do pai de Anne. Ela entrou no esconderijo e, com grande delicadeza, começou a recolher tudo o que achava importante. Parou um pouco irritada com a quantidade de folhas escritas em uma letra quase adulta, quase infantil. Então ela o achou. No dia 14 de agosto de 1945, os rádios do mundo todo deram a notícia que Anne mais gostaria de ter ouvido. A guerra havia acabado, o inimigo derrotado. Nas ruas houve festa. Por toda parte, soldados voltavam para casa, inocentes eram libertados e muitos dos responsáveis pela prisão de Anne estavam sendo presos e condenados por crimes contra a humanidade. As cidades arruinadas pelas bombas começavam a ser reconstruídas. A vida que tinha andado tantos anos tristes de cabeça baixa, agora era uma senhora alegre que falava alto e cantava enquanto colocava a casa em ordem. Olha ela. Fazia algum tempo que a guerra havia acabado e o mundo ainda não tinha ouvido falar de Anne Frank, ou no esconderijo secreto. E se alguém não tivesse tido o cuidado de juntar página por página do diário e deixá-las bem guardadas até a hora certa, nem você estaria aqui conhecendo essa história. O momento ideal chegou em 1947, 2 anos após o fim da guerra. O diário, cuidadosamente remontado, foi entregue a uma editora e publicado pela primeira vez na Holanda e em Amsterdã. Logo, milhões de leitores seriam surpreendidos pela voz de uma menina que dizia acreditar na bondade das pessoas, mesmo tendo sido obrigada pela injustiça da guerra a ficar invisível. E ela disse muito mais, porque o diário de Anne Frank transformou-se num dos livros mais lidos do mundo. Então, Anne já não é mais invisível, não precisa mais nos olhar apenas pelas frestas do esconderijo secreto. Agora ela nos observa diretamente das prateleiras das livrarias e das estantes da biblioteca de toda parte. Por isso, se você estiver procurando algo muito legal para ler, algo que vai fazer você pensar a vida de forma diferente, dê uma olhada na sua livraria preferida ou na biblioteca da escola, ou quem sabe nos livros em que seus pais têm em casa. Você vai encontrar o rosto de uma menina de 13 anos, cabelos nos ombros e grandes olhos castanhos, que parece dizer, senta aqui, deixa eu contar a minha história. Olha ela aqui.
Legal, né, pessoal? Então, no resumo, esse livro, o que ele fala? A sinopse dele. Anne Frank tinha acabado de fazer 13 anos, quando teve que ir para um lugar secreto e ficar escondida por 2 anos. Em seu esconderijo, ela escreveu um diário. Anos depois, o Diário de Anne Frank tornou-se um dos livros mais lidos do mundo. Quer saber como isso aconteceu? Então, aí é toda a história que a gente leu. Anne Frank passou a ser a menina a menina com o superpoder de mostrar que intolerância e desigualdade não são coisas legais. Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.